Oi, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos que vamos, né? Quarto bimestre, rumo ao final do ano. Bom, nós vamos falar sobre as fontes de energia, tá? Os impactos ambientais. Ou seja, a gente começa falando lá na nossa página 162 sobre as fontes de energia que a gente tem no nosso planeta. Então, assim, o ser humano sempre ele retira, tá, os elementos da natureza para a própria sobrevivência dele, para o nosso consumo. E a geração da energia elétrica, tá, ela é um exemplo disso, que ela é um processo, tá, necessário às atividades humanas, ou seja, para a gente ligar um aparelho, né, para a gente produzir algo numa indústria, para a gente ter energia elétrica, por exemplo, na nossa casa, ou seja, a gente precisa usar, tá, de um recurso da natureza, que é a água, para a gente poder gerar essa energia, ok? Sendo que a geração de energia, a gente não tem somente a geração a partir da movimentação da água, tá? Das usinas hidrelétricas. A gente também tem a geração de energia de outras fontes, tá? Mas esse é um dos recursos mais que a gente utiliza para a gente pegar, gerar a energia elétrica. Bom, se a gente está falando de energia elétrica, a gente fala dos recursos hídricos, tá? Esses recursos hídricos, eles vão envolver as águas dos rios, dos lagos, oceanos, tá? Todos os estoques hídricos, tanto os superficiais quanto subterrâneos que a gente tem no nosso planeta. Então, assim, a água ela é um recurso fundamental para a sobrevivência dos seres vivos e ela vai ser utilizada, tá, nas sociedades, né, nos meios, para a geração de energia, para a agricultura, para diversos, né, usos que a gente possa pegar fazer. Os recursos energéticos, eles são aqueles elementos utilizados para a geração de energia, como, por exemplo, o petróleo, tá? Esses recursos, eles podem ser classificados em recursos renováveis ou não renováveis. Nós temos também os recursos minerais, que são aquelas substâncias inorgânicas que a gente extrai da natureza e vai ser usada como matéria-prima para a gente pegar e produzir algo, como, por exemplo, ferro, né, o cobre e etc. Bom, os recursos naturais renováveis são aqueles que são repostos com mais facilidade na natureza, tá? Eles são repostos num intervalo menor. Então, por isso a gente chama de renovável. Aqueles não renováveis é porque a natureza, sim, ela vai repor aquele recurso na natureza, aquele elemento na natureza. Só que ele leva muito tempo mesmo para que ele seja reposto. Então, na maioria das vezes, nós não conseguimos alcançar essa reposição. E aí, através do uso que a gente pode pegar fazer, né, um uso indiscriminado, usar muito, a gente acaba tendo uma escassez daquele tipo de recurso, tá? Bom, continuando aqui nessa página, a gente tem falando assim, vamos lá, ó, tipos de recursos naturais e fontes energéticas. Então, a gente tem aí a energia solar, tá? Que é a energia gerada a partir da captação da luz solar, tá? A gente tem aqui, ó, né, os trabalhadores instalando aquelas células fotovoltaicas, aonde essa energia vai ser armazenada e ela vai ser transformada em energia elétrica. A energia eólica, desculpa, que é a energia produzida a partir da movimentação do vento, né? Essa movimentação do vento, nesses, né, cataventos, vamos colocar assim, eles fazem com que a gente tenha a produção da eletricidade. Bom, a gente tem aqui, ó, também continuando, falando, ó, da energia hídrica. Aí, no caso, a gente tem as usinas hidrelétricas como exemplo, que a movimentação das turbinas dentro desses rios, né, represados, vão gerar essa eletricidade. Porém, o que que acontece? Esse tipo de energia ele traz muito prejuízo, porque a gente tem que inundar determinadas áreas naturais, e quando a gente inunda, a gente acaba, né, matando espécies que tinham ali, tanto de vegetais quanto animais, a gente acaba desabrigando pessoas, pessoas têm que sair daqueles locais ali, então a gente altera muito o ecossistema quando a gente faz esse tipo, né, de local para geração de energia. A gente tem a energia geotérmica, tá? Que é aquela energia
utilizada a partir, tá, do calor presente lá no interior do nosso planeta, tá? A gente tem algumas regiões do nosso planeta que tem um calor muito mais excessivo, e aí a gente pode pegar, né, utilizar esse calor para gerar essa energia. A energia de biomassa, tá? Que é aquela energia que é proveniente de toda a matéria orgânica utilizada na produção dessa energia, como, por exemplo, o resto de plantas, alimentos, né, animais, madeiras e etc. Então, essa seria a energia, né, de biomassa. E essa energia de biomassa, tá? Ela pode passar por diversos processos, como, por exemplo, a pirólise, que é a biomassa. Essa biomassa ela vai ser exposta a altas temperaturas, tá? Na ausência de oxigênio, aí vai acelerar o processo da decomposição do material. A gasificação, que é também, né, esse material é exposto a altas temperaturas aí. A combustão, né, que é a partir do fogo, também usado nas caldeiras. Nós temos, tá, também a cocombustão, que vai ser o processo que vai ocorrer, tá, substituindo uma parte do material, né, do carvão mineral, que é utilizado nas termoelétricas. Temos a energia das ondas e das marés. Então a gente tem uma parte do nosso território brasileiro, né, que é muito, né, banhada pelo mar, então a gente pode pegar, utilizar, por exemplo, essa região para a produção de energia, tá? Continuando, a gente tem aqui continuando falando de energia, a gente tem a energia proveniente do carvão mineral, tá? O mineral, ele é um fóssil muito utilizado nas termoelétricas, nas siderúrgicas, e a partir disso, tá? Esse carvão ele vai ser composto, tá? Na maioria das vezes por carbono e hidrogênio. E aí o que vai acontecer? Essa maior quantidade de carbono, tá? Que é maior, é a pureza, tá? É o poder energético desse tipo de material. Esse carvão ele não vai ser considerado uma energia limpa, porque quando ele é queimado, ele libera poluentes para o ar. A gente tem o petróleo, tá? Que é um líquido viscoso, escuro, inflamável. Ele é um dos combustíveis fósseis mais utilizados atualmente. É a partir dele, né, a formação dele, que é feita a partir da decomposição de matéria orgânica ao longo de milhares de anos, então por isso que ele é um recurso não renovável, porque leva muito tempo. Esse petróleo, ele é a matéria-prima, tá, para a produção de diversos combustíveis, como, por exemplo, a gasolina, o gás natural, o diesel. Então, o petróleo ele vai servir para diversos fins, né, para a produção de outros materiais. Até tintas, solventes, tudo vai ser proveniente desse petróleo, tá? A extração do petróleo ela ocorre em 3 etapas. A prospecção, tá? Que é a etapa da localização desses depósitos de petróleo, tá? Seria a primeira etapa. A gente tem ainda, tá? A etapa da perfuração, ou seja, a gente tem que localizar, depois a gente vai ter que perfurar para chegar lá naquele local onde tem esse depósito, até que a gente possa pegar, fazer a extração, ou seja, a gente possa, né, retirar esse material daquele lugar ali para que ele possa ser utilizado. Então, a gente tem as plataformas. Temos plataformas na região oceânica e temos plataformas também na região, né, terrestre, né, no caso no continente, tá? Bom, apesar desse petróleo ele ser muito utilizado, ele pode causar assim, diversos impactos ambientais, ou seja, poluição. Por exemplo, no mar, onde tem um derramamento desse petróleo, pode pegar, poluir aquela região ali e afetar os seres, né, que vivem naquele habitat ali, tá? A gente tem a energia nuclear, tá? Que vai ser aquela energia produzida nas usinas termonucleares a partir da fissão nuclear de átomos de urânio, ou seja, a gente vai pegar um elemento químico, vai fazer a fissão desse elemento químico, que é como se fosse a união, e aí esse elemento químico ele vai liberar uma grande quantidade de energia. E aí essa energia ela vai ser transformada, por exemplo, em energia, né, em eletricidade. Esse lixo radioativo que é produzido nessas usinas, ele gera impacto também ao ambiente, tá? Porque ele é de grande preocupação para os ambientalistas, porque é onde vai jogar esses resíduos que não, né, não causem a contaminação.
Por exemplo, a gente teve aqui no nosso país, tá? Um acidente em 1987 com o césio, que é um elemento químico, que ganhou assim, uma repercussão nacional na época muito grande, que foi um aparelho de radiologia que tinha esse césio ali dentro, contendo esse césio. Ele foi descartado de uma forma incorreta, e aí foi encontrado por catadores de um ferro velho, que desmontaram esse aparelho. Quando eles desmontaram, eles entraram em contato com esse aparelho porque ele gera um brilho que chama atenção, azulado, iluminado. Então, eles começaram a mexer e aí se intoxicaram, né? Alguma das pessoas acometidas por essa contaminação radioativa foram a óbito, ou seja, morreram, outras ficaram com sequelas, tá? Esse acidente em Goiânia, ele é o pior, tá? O pior acidente que aconteceu aqui no nosso país, né, no Brasil, e o maior do mundo, tá? Foi ocorrido fora de uma usina nuclear, ou seja, o maior acidente foi ocorrido no nosso país e também teve uma magnitude muito maior porque ele foi fora de uma usina nuclear. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente fala em esse tipo de energia, que é a energia nuclear. Esse capítulo aqui, nós vamos fazer ele em aula. Eu vou passar para vocês quais serão as questões que vocês vão desenvolver. E a gente vai passar para o próximo capítulo, que é, tá? Aqui, vamos lá, que é a poluição ambiental. Bom, se nós estamos falando de uso de recursos da natureza, de elementos da natureza, a gente também tem que pensar como que a utilização desses recursos podem gerar danos ao meio ambiente. Então, essa poluição ambiental ela vai estar ligada ao quê? A poluição da água, poluição do solo, poluição do ar, através de quê? Por exemplo, da água, dejetos que são jogados de forma, né, incorreta, sem nenhum tratamento na água de um rio, na água do mar, então vai contaminar aquele ambiente ali, e aí, né, a gente mesmo, nós mesmos que somos os poluidores, né, que causamos as ações antrópicas, que são ações causadas pelo homem, a gente acaba, né, se prejudicando. Então, a gente tem poluição da água através desses elementos que são despejados de forma incorreta. A gente tem poluição do ar, ou seja, os gases que são liberados pelas indústrias, eles vão para a atmosfera e vão poluir esse ambiente. Então, a gente tem a poluição pelo dióxido de carbono, né, o CO2. Através dessa poluição que a gente tem no ar, a gente tem alguns efeitos, como, por exemplo, o efeito estufa. A vida no nosso planeta, ela depende desse efeito estufa. Ele é um fenômeno natural, tá? Que ele equilibra a temperatura no nosso corpo. Porém, com essas ações, né, erradas que o homem faz de poluir o ar, poluir o ambiente, a gente acaba mudando todo esse contexto do efeito estufa e a gente acaba gerando o aquecimento global, tá? Os gases que vão ocasionar isso é o CO2, o dióxido de carbono, o gás metano, o óxido nitroso, os clorofluorcarbonos. Então, esses gases eles vão ser responsáveis pelas mudanças, tá, na temperatura, o aumento da elevação de temperatura. Consequentemente, se a temperatura eleva, a gente tem o quê? Mudanças climáticas, derretimento das calotas polares, né, que ocasiona o aumento, a elevação dos níveis do mar, extinção de espécies, né? A gente tem aquecimento dos oceanos, tem espécies que elas não resistem a esse aquecimento, elas são endêmicas daquela região ali e acabam, né, sofrendo com isso. Em 1997, nós tivemos, tá, uma conferência que estabelecia, né, algumas normas, tá, alguns assinados entre, tá, 84 países em relação a isso, que era o protocolo de Quioto. Esse protocolo, esse acordo, ele queria o quê? Ele propôs o quê? Estabelecer metas de redução da emissão desses gases poluentes e criar formas, né, de desenvolvimento econômico que não agredissem tanto o meio ambiente. Então, ali a gente tinha várias propostas
como, por exemplo, a redução do consumo dos combustíveis fósseis, né, do petróleo, utilização da energia limpa, como, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, diminuição, né, dos desmatamentos, ou melhor, fim desses desmatamentos, ou seja, que a gente tivesse áreas aonde fosse preservada essa vegetação. Tudo isso seria para quê? Para reduzir todos esses gases, né, diminuir todo esse impacto que o ambiente, né, pode sofrer. Bom, na nossa atmosfera, a gente tem a camada de ozônio, que é uma camada, né, da atmosfera que protege, né, o nosso planeta da radiação ultravioleta. O que acontece? Com todo esse problema que a gente está tendo na camada de ozônio, esses raios ultravioleta eles estão chegando com mais intensidade, tá, aqui no nosso planeta, e isso causa problemas na nossa saúde. Então, por isso, da importância também da gente usar, por exemplo, os protetores solares, para a gente proteger a nossa pele, tá? Então, cada vez que passa a distribuição desses gases, né, dos CFCs, os clorofluorcarbonos, na atmosfera, está intensificando esses buracos na camada, e aí esses raios ultravioletas estão passando com mais intensidade e chegando muito mais, né, intensos na superfície do nosso planeta. Com consequência, a gente está desenvolvendo, né, casos de queimaduras, câncer de pele. Por quê? A gente não tem uma proteção tão eficaz quanto esses gases, né, que estão, esses gases não, desculpa, esses raios que estão passando. A gente tem aqui mostrando, tá, um buraco nessa camada de ozônio, que é o nosso planeta, a emissão desses raios ultravioleta, e com esses buracos eles acabam passando o quê? Com muito mais intensidade. Então a gente tem que pensar em atitudes, tá? Que a gente possa promover o desenvolvimento, que a gente precisa do desenvolvimento, mas a gente tem que promover com consciência, porque tudo que a gente faz que agredir a natureza, de uma certa forma, depois a conta vai vir para a gente. E o maior prejudicado vai ser a gente. Então, a gente está vendo as mudanças climáticas que estão acontecendo no nosso planeta. Bom, esse segundo capítulo, ele vai ficar com as questões para casa, para que vocês possam resolver, e o primeiro a gente vai fazer em aula, tá? Aí, durante a aula, eu vou passando para vocês aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me perguntem. Sempre importante vocês perguntarem.